Nem que fosse um presidente a me cortar o dedo, tinha direito do caso ir ao tribunal. Agora o caso não vai porque ele é polícia. Eu também sou pessoa, eu quero a justiça. Eu quero a justiça. E é desta mulher que vamos falar neste programa, Albertina Mabasso, uma cidadã moçambicana que vive na cidade da Matola, província de Maputo, sul de Moçambique. Albertina Mabasso ficou sem o seu dedo polegar esquerdo violentamente arrancado pela força de um agente da polícia da África do Sul. Foi no posto fronteiriço de Lebombo, bem perto de Rassano Garcia. Rassano Garcia, que é uma vila situada a cerca de 90 quilómetros a noroeste da capital moçambicana. Para ver a reportagem aqui na televisão de Moçambique, já agora. Foi em território sul-africano, numa das talas do posto de Lebombo, na província de Mpumalanga, bem perto da movimentada fronteira de Rassano Garcia. Sem explicação aparente, um agente da polícia, afeto a este posto, amputou o dedo à senhora, usando fios de cabelo. Albertina Mabasso, 39 anos. O seu trabalho é trança cabelos, mas também vende cabelos e vende sobretudo na África do Sul, mais ou menos na fronteira, aqui próximo da cidade de Maputo, e foi lá onde tudo aconteceu. Fronteira de Rassano Garcia, província de Maputo. Do outro lado já é África do Sul, e foi ali, naquele telhado verde que se vê lá ao fundo, foi exatamente naquele local onde tudo aconteceu. Foi ali onde a senhora começou a ser agredida. Agredida por um agente da polícia sul-africana que começou por lhe pedir o passaporte quando Albertina se encontrava à espera de uma das suas habituais clientes. Clientes, mulheres sul-africanas, na sua maioria funcionárias de instituições do Estado, como migração e mesmo elementos das forças de defesa e segurança do país vizinho. Pediu-lhe o passaporte, revistou a sacola, encontrou os cabelos e disse que ela estava presa. Já numa sala, ordenou que Albertina se sentasse. Eu não sentei, depois desse sentar lá eu não sentei. Ele levou aquele cabelo que eu tinha na mão. Ele logo fez assim, enrolou assim na mão, assim. Aquilo ali, quando ele enrolou, não deslizou assim, cair. Só apertou os dedos, ele a virar, a enrolar. Eu a gritar, estás a me alejar. Ela a enrolar. Ei, comecei a sentir dores, eu chorei. Estás a me alejar. Comecei a gritar, a saltitar assim, a gritar. Ela a virar assim aos poucos, Aqueles cabelos começaram a cortar aos poucos. Eu comecei a gritar, estás a me alejar, estás a me matar. Ele virou os cabelos, até se cortar o dedo. E foi com cabelos parecidos com estes, que são importados do Brasil. As mulheres chamam de extensão, é algo de que elas gostam bastante. E foi exatamente com coisas como estas que o agente da polícia sul-africana cortou o dedo à senhora. E foram muitas horas de sofrimento. Ninguém acudiu. Depois comecei a sangrar, comecei a gritar, caí no chão, gritei, eu vi, ninguém me pegou, ninguém me fez nada.
Ele viu que estava a encher de sangue, levou aqueles cabelos, começou a limpar no chão, a tirar aquele cabelo, depois levar o meu passaporte, pôr aí em cima de máquina de fotocopiar. Eu, de tanto gritar, já não estava a aguentar nada. Eu levei o telefone, liguei para o meu irmão. E só nessa altura é que ela foi levada ao hospital, um hospital da província sul-africana de Mpumalanga, onde foi tratada e onde recebeu a triste notícia. Já não havia hipótese de recuperar o dedo. Depois de uns segundos ele mexeu, já estava seco, ele mexeu, disse, estás a sentir? Eu disse, não. Depois começou a lavar, lavou, mostrou as veias, disse, estás a ver estas veias aqui? Já se cortaram, já não posso fazer mais nada, só posso acabar, cortar de vez, cortar o dedo já não se pode fazer mais nada, já está cortado. O que se vê aqui é uma das partes do dedo que a senhora perdeu, e isto é obra desse agente da polícia da África do Sul que, sem uma explicação lógica, agiu desta forma com esta senhora. Um crime que se deu no dia 3 de fevereiro de 2011 e até hoje nada aconteceu com o policial Oda Staniboy Zita, o autor da agressão. Albertina Mabasso está zangada. O meu caso está parado, não está andando, porque desde que abriu o processo até aqui nunca foi ao tribunal. E nunca aconteceu nada, e aquele polícia está trabalhando. E não está a acontecer nada. Eu quero a justiça. Quero a justiça, eu não vou ficar assim, sem dedo, sem a justiça. Ele ali a trabalhar, sustentar a família dele, eu a sofrer. A senhora Albertina não está a trabalhar neste momento? Não estou a fazer nada. Não estou a fazer nada. Mas ele está a trabalhar, está a sustentar a família dele. Não aconteceu nada com a polícia? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Faz de conta ele não fez nada. Não cortou o dedo de ninguém, só cortou o dedo de uma galinha. Não aconteceu nada. Ele está bem, está feliz. Não aconteceu nada. O governo, acho que o governo sul-africano está do lado dele. Não sei onde eu vou pedir ajuda. Não sei. Eu quero o meu caso avançar, ir à frente. Eu quero a justiça. Mas não sei onde é que é de ir. Não sei. Acho que o que aconteceu comigo é normal. Ninguém sentiu dores, ninguém está a sentir dores. Todos estão do lado dele. Ele é que fez bem, está bem ele. Não aconteceu nada. Não sei se é por ele ser polícia. Eu sou uma pobre, não estou a trabalhar para o governo, não sou filha de ninguém, não tenho nada, não sei. A justiça, acho que a justiça escolhe. Porque se não escolhesse, eu ia ter justiça, mas não estou a ter. Não sei onde que eu posso ir, não estou bem. Já passa 2 anos sem acontecer nada. 2 anos não é um dia. 2 anos sem acontecer nada. Como é que eu fico esses 2 anos todos? Como é que eu consegui chegar esses 2 anos todos sem acontecer nada com esse problema que eu tenho? Dói-me. Dói muito. É muita mágoa. Dizem que eu entrei na fronteira sem passaporte. O meu passaporte ainda está em dia até hoje. Se eu lutei, dizem que eu bati o polícia. Se eu bati o polícia, ali tinha câmeras. E quem que pode bater o polícia? Ali tem mais que 30 polícias que trabalham por dia. Podem deixar uma pessoa normal bater polícia? Não existe isso. E que tipo de caso que nunca foi ao tribunal? Que tipo de caso é esse? Nunca foi ao tribunal. Nem que fosse um presidente a me cortar o dedo, tinha direito do caso ir ao tribunal. Agora o caso não vai porque ele é polícia. Ele está a trabalhar para o Estado. Eu também sou pessoa, eu quero a justiça. Eu quero a justiça. Eu estou muito magoada, muito mesmo. Muito. Mais revoltada está ainda porque diz: as dores não passam. O meu dedo sinto dores, não está sarado.
continua a doer. E o médico diz que para parar de doer eu tenho que fazer a operação de novo para cortar os ossos que estão aí, porque o médico cozeu o dedo, conjuntar com os ossos, enquanto tinha que deixar uma folga para os ossos. Dizem que o carne e ossos não podem se juntar. Ele juntou tudo, ele devia ter cortado primeiro, antes de cozer. Então eu tenho que fazer a operação de novo para tirar aqueles ossos ali. Antes de fazer isso, o dedo não vai sarar. E se eu não fazer, vai me criar cancro. Mas eu tenho medo de voltar a sentir as mesmas dores que eu senti. Tenho medo. E isso aí não é fácil, porque eu também não sou galinha para estar toda hora a cortar. Eu também, se para lembrar, se voltar a sentir a mesma dor, Tem medo de voltar à sala de operações, está revoltada, mas decidida. Não vai descansar enquanto não se fizer justiça. Eu não estou bem, mas eu rezo a Deus para não morrer. Eu não estou bem. Eu não vou morrer antes de justiça, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Quero me encontrar com ele, nem quero ver a ele. Eu só vejo porque os meus olhos estão abertos a passar. Eu nem quero lhe ver eu falar com ele. Ele não vai me dizer nada nunca. Eu só tenho medo ao passar com um dia pode me matar, já acabar com a minha vida. Eu nunca falei com ele, nunca vou falar com ele. E Albertina Mabasso não deixou também de censurar o jornalista da televisão de Moçambique. São Francisco Júnior também disseram que há como caso, São Francisco Júnior é que está a seguir, as pessoas falavam aí, aquele vai conseguir, o caso vai andar, aquele senhor ali é próprio para esses casos, sei lá o que ele não brinca, mas está aqui também São Francisco Júnior, o caso está. O caso Albertina Mabasso esteve a ser investigado por uma instituição que atua de forma independente, embora pertença ao Ministério da Polícia da África do Sul. E depois de apurar os factos, a IPAD remeteu o processo à Procuradoria Sul-Africana, que, no entanto, decidiu não avançar com a acusação contra o agente da polícia, por entender que não há nada que justifique, não há matéria que justifique levar o agente ao banco dos réus. Pretória, capital política sul-africana. Aqui é a sede da IPAD, Direção Independente de Investigação Policial, a instituição cuja missão é investigar queixas de má conduta, brutalidade ou crimes, tendo como protagonistas os próprios agentes da Polícia da República da África do Sul ou elementos da Polícia Municipal. E foi esta instituição que esteve a investigar as queixas apresentadas pela senhora Albertina Mabasso. A IPAD diz que fez um trabalho minucioso que incluiu deslocações à fronteira de Lebombo. Neste posto fronteiriço há um circuito interno de videovigilância e a Direção Independente de Investigação Policial afirma ter tido acesso às imagens gravadas no dia em que Albertina Mabasso sofreu a agressão. Mas, de acordo com Moses Dlamini,
Tais imagens não mostram a moçambicana a ser violentada. Some of the witnesses are fellow police officers who were there at the police station. And the video footage, though it was there, but it doesn't show Ms. Mabaso, for instance, being dragged or assaulted. It shows certain parts of her being taken to an office, but it doesn't show actually what happened there. Well, that's the video footage. That's the evidence that is there. E segundo Dlamini, mesmo apesar do relatório médico constar no processo, a Procuradoria Sul-Africana entendeu não haver matéria para acusar. So based on all the evidence and the statements of the witnesses, the NPA decided not to prosecute. Este oficial da migração foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local do incidente no dia em que Albertina Mabaso foi agredida pelo agente da polícia sul-africano. Os elementos da Guarda Fronteira, que têm um quartel na vila de Rassano Garcia, também se fizeram presentes. Procuraram acudir a senhora e questionar a polícia sul-africana. A senhora gritou, chorou, sofreu, sangrou e quando se aperceberam do que estava a acontecer, elementos da Polícia de Investigação Criminal, da Polícia da República, elementos da Guarda Fronteira, das alfândegas, mas também da migração, todos dirigiram-se ao local para tentar entender o que é que estava a acontecer. E quando chegaram lá, perceberam que, afinal, um agente da polícia da África do Sul tinha cortado o dedo de uma das mãos da senhora. Fomos ter com colegas sul-africanos, polícia sul-africanos. Eles não quiseram mostrar quem é esse polícia que havia agredido a senhora. Mas esperamos que falássemos com o próprio comandante dali. E mais tarde o comandante dali apareceu de ambulância. Então fomos ter com ele. Ele disse que a situação como está assim, a primeira preocupação é levarmos a senhora para o hospital, que é o Hospital de Tonga. Mas mesmo assim, tomaram nota da ocorrência. As autoridades policiais já abriram um processo crime. Nesse preciso momento já foi ouvida a senhora e já se fez uma informação para a Direção Provincial da Investigação Criminal e dali vamos ver, falta pedir-se o exame, apesar de que ela foi observada lá na África do Sul, mas havemos de ter o acesso do exame médico legal para a ver se está buscado. Durante a entrevista com Moses Dlamini, a TVM quis saber se a IPID teria ouvido testemunhas também do lado moçambicano, mas em relação a isso, ele não foi muito claro. I know that witnesses, a range of witnesses were interviewed, so I'm not sure. I know our team did attempt to go to Mozambique to obtain statements from witnesses. However, I can't tell you this and that and that and that one were interviewed, but the investigation was thorough. Para a Direção Independente de Investigação Policial da África do Sul, o caso Albertina Mabaso está encerrado. Em entrevista à televisão de Moçambique, o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos pronunciou-se sobre o caso Albertina Mabaso. Custódio Duma está muito preocupado e que não descarta a possibilidade de avançar com uma queixa junto à Comissão Africana dos Direitos Humanos. O presidente da Comissão dos Direitos Humanos de Moçambique diz que acompanhou o caso de Albertina Mabaso pela TVM e que há motivos para a preocupação. Todo o processo penal, tanto moçambicano assim como sul-africano, creio,
deve fundamentar-se em provas contundentes, provas que não podem ser a qualquer momento retiradas por falta de força. Então, se as autoridades sul-africanas dizem que não há provas, pode ser, no meu entender, porque provavelmente faltou um laudo pericial. Neste caso, estaríamos a falar de um relatório médico, do médico que atendeu a ela no dia de ferimento, no dia seguinte, ou então de um relatório sobre o que de facto aconteceu naquele dia e em relação à parte do seu corpo que foi amputada. Mas se isso de facto existir, e existir também a prova, porque de facto temos esse conhecimento que aconteceu dentro da esquadra, se há provas sobre esta questão do local onde aconteceu e do facto que realmente aconteceu, então, através de um relatório médico, neste caso, o Ministério Público sul-africano deve fazer a acusação, sim. Se não encontrar resposta junto à justiça sul-africana, Duma entende que Albertina Mabasso poderá recorrer a outras instâncias alternativas, autoridades como o Provedor de Justiça ou a Comissão dos Direitos Humanos da África do Sul. E do nosso lado, cá, em Moçambique, também há outras hipóteses que nós podemos fazer. Reunidos esses elementos, como por exemplo o relatório médico, e ela apresentando também algumas testemunhas sobre o que de facto aconteceu naquele dia, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos pode solicitar o nosso Ministério Público aqui, para que através do Ministério dos Negócios Estrangeiros remeta o expediente à Embaixada Sul-Africana em Moçambique, e a Embaixada Sul-Africana solicite as suas autoridades lá na África do Sul para que possam verificar o caso. E isto nós podemos fazer a partir daqui. E podemos também remeter o mesmo caso diretamente à Comissão Nacional dos Direitos Humanos da África do Sul, pedindo que de facto se faça justiça. E isso quando de facto tivermos certeza também que existe um relatório, porque a falta do relatório, mesmo que ela fale, mesmo que algumas outras pessoas estejam presentes, é difícil de aferir o que de facto aconteceu e será difícil tipificar o verdadeiro crime que aconteceu naquele dia na esquadra. Mas já há outras ações que a Comissão dos Direitos Humanos de Moçambique pode fazer. Outras entidades a quem colocar o problema. Uma outra instância que podemos recorrer, obviamente, é a Comissão Africana dos Direitos Humanos. E para tal, precisamos dos mesmos documentos e podemos, de facto, demonstrar que esgotaram-se os recursos internos, porque um dos requisitos é esgotar os recursos internos. E uma das razões ou das provas é que estamos a falar de um caso de 2011. Sendo de um caso de 2011, já deveria ter alguma solução até hoje. Se não tem, é porque não há vontade das autoridades competentes de julgar o caso. E para Custódio Duma, o papel da imprensa é fundamental. Entende que deve haver sempre muita mediatização para evitar que o caso morra e que mais moçambicanos sejam maltratados pela polícia sul-africana. Nós estamos agora a ver o julgamento do caso Hamidu Massé, é por causa da exposição. Quando o caso é exposto e as autoridades aparecem a pressionar, a outra parte sente-se numa situação em que nem dá estar numa situação de defesa. Então, os sul-africanos estão a julgar com celeridade muito alta o caso do Massé, justamente porque o caso foi exposto e as autoridades moçambicanas e sul-africanas querem ver a solução. Também tivemos o caso da Diana, foi um caso exposto. A equipe da TVM, na pessoa de Francisco Júnior. Estamos algures na África do Sul. Caso Diana. As meninas moçambicanas foram violadas sexualmente. A informação que nós temos, forçadas a manter relações sexuais Aldina dos Santos com mais de 10 homens por dia. A verdade, vocês não vieram aqui para trabalhar no salão na escola. Vocês agora, já quero dizer que vocês agora é para serem para mim. Foram abusadas sexualmente. Nós vimos o caso Diana aqui neste país através de uma reportagem insistente, sempre presente,
para que este assunto não fosse esquecido. E a indignação com que nós ficamos foi devido à maneira como o assunto foi reportado. E eu creio também que nos nossos jornalistas nós devemos um grande gesto de gratidão à equipe da TVM, na pessoa de Francisco Júnior, por aquilo que fizeram. Sempre que as autoridades, a mídia apareça a expor os casos e as autoridades apareçam a solicitar, nenhum Estado quer ser colocado como o maior violador dos direitos humanos. O presidente da Comissão dos Direitos Humanos de Moçambique olha para a situação de boa parte dos moçambicanos na África do Sul com muita preocupação. Penso que a situação dos moçambicanos na África do Sul está a cada dia a ser mais gravosa, principalmente depois daquela situação que nós vimos da xenofobia há alguns anos atrás e agora com todos os casos que foram reportados. Temos que acreditar que os casos que estão a ser reportados são a ponta do iceberg. Muitos outros casos acontecem diariamente na África do Sul e nós não temos conhecimento. O que está a acontecer com os nossos irmãos na África do Sul não deve ser admitido. Existe um certo preconceito em relação, por parte da polícia sul-africana, em relação aos moçambicanos. E isso só pode cessar se as autoridades moçambicanas entrarem num diálogo de cordialidade, de irmandade com os sul-africanos, para que de facto essas práticas possam cessar, possam reduzir, na verdade, e possam definitivamente cessar. Então eu apelo às autoridades dos dois países a encontrar um mecanismo de diálogo para reduzir a situação de violação dos direitos humanos por parte, principalmente, da polícia sul-africana relativamente aos moçambicanos. Mas apesar de a Procuradoria Sul-Africana ter declinado fazer a acusação contra o agente da polícia da África do Sul, Albertina Mabasso poderá ser compensada. O Consulado de Moçambique, em Nelspruit, contratou um advogado que está baseado na província de Mpumalanga e que está a trabalhar neste caso. Um caso que deveria ter ido a julgamento no passado dia 22 de outubro, mas que foi adiado por uma data ainda desconhecida. A confirmação foi feita pela adida consular do Consulado de Moçambique em Nelspruit, consulado que recebeu uma carta que depois fez chegar à Direção dos Assuntos Jurídicos e Consulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação em Maputo. Neste momento, a informação que nós temos é que foi intentada uma ação em tribunal contra o Ministério da Polícia e esta ação refere-se a um pedido de indemnização para a vítima, a senhora Albertina Mabasso, e essa ação procedeu. E não obstante o Ministério Público sul-africano ter decidido não acusar e não levar o agente da polícia à barra da justiça, o advogado contratado pelo Consulado de Moçambique, em Nelspruit, vai levar o caso a tribunal e pedir que o Ministério da Polícia pague uma indemnização à senhora Albertina Mabasso pelos danos físicos que ela sofreu. The one to be found to be the one who caused the problem, which led to the issue of bringing this court action. Under normal circumstances, if an employee who's acting within the course and scope of his employment, the employer will have to pay. And in this case, this is a matter done by employees working for a particular ministry, and that will have to be paid by the employer, who is going to be held vicariously liable for the activities of his employee who was on duty when he did this thing. Esta mulher é quem manda neste momento no Consulado de Moçambique, em Nelspruit. Diz que o crime cometido contra Albertina Mabasso é grave. É sério, é um problema sério, sim. É um problema sério. Deixa-me totalmente indignada, pois.
porque a vida da senhora mudou a partir daquele ato. Temos que ver o lado psicológico da situação e temos que ver o lado do sustento dela, do ganha-pão, porque ela trabalha como cabeleireira. Aquilo que ela podia fazer completa já não consegue fazer com a amputação que sofreu. Esther Tondo não gostou de saber que o agente da polícia que agrediu Albertina Mabasso vai ficar impune. Diz que isso não é bom para a justiça. Claro, porque nós, para este caso, pretendíamos que a mão pesada da lei, no sentido de prevenir novos casos de uso excessivo de força. O Consulado de Moçambique promete que irá assistir e seguir o caso Albertina Mabasso até ao fim. Na impossibilidade da criminalização deste ato do polícia, fato que nos deixa, obviamente, indignados, nós agora estamos a fazer tudo por tudo para ver se conseguimos resolver, atenuar esta situação por via da ação civil que vai proporcionar a indemnização à senhora pelos danos causados. E ficamos a saber, o julgamento terá lugar não em Nelspruit, mas em Pretória. É Pretória porque a ação foi intentada contra o Ministério da Polícia e pelo nível, só um Tribunal Nacional é que tem competência para julgar este tipo de ações, apesar de a ação criminal ter sido a nível de província ou a nível de distrito. Inicialmente, a primeira sessão de julgamento estava marcada para o passado dia 22 de outubro, mas à última hora foi adiada para uma data a anunciar e, segundo o advogado, se conseguir ganhar a causa, Albertina Mabasso, cabeleireira de profissão, hoje com 41 anos, irá receber 2 milhões de randes, ou seja, cerca de 8 milhões de meticais. TVM 1.